Não estou dizendo que é. Colegas vereadores, bom dia a todos presentes aqui também nessa nossa sessão na Câmara de Vereadores. Estava atento aqui aos grandes expedientes dos colegas, especialmente o grande expediente do colega Libardi, que me antecedeu, e em que pese as divergências profundas ideológicas que nós temos e concepção de Estado, lhe admiro pela competência técnica, e já falei várias vezes sobre isso e acho que a gente precisa ser justo. Então, parabéns pela sua exposição, que pese as contrariedades. E aproveito, vereador Fantinel, para falar sobre isso. Eu pedi uma parte, mas eu vi que o vereador já estava com o tempo excedido e como eu estou no grande expediente, eu farei agora. Para lembrar que sim, redução de impostos está na gênese de qualquer nação que seja próspera. Nós podemos discutir jornada de trabalho, escala, regime previdenciário, etc. Agora, a que custo está se mantendo o valor do diesel e da gasolina no Brasil, alguém sabe? A duplicação do valor da matéria-prima do plástico. Vai lá no sindicato do Simplas e pergunte lá para quem trabalha com plástico. Aí você esguela a metalúrgica, a produção, quem lida com a matéria-prima precisa manufaturar e produzir nesse país. O trabalhador que está lá responsável por trabalhar, e trabalhador não é só quem trabalha em metalúrgica, é todo mundo que tem uma carteira assinada. Jornalista que assina a carteira é trabalhador, quem trabalha no escritório é trabalhador, quem trabalha na construção civil é trabalhador, o marceneiro é trabalhador. Meu pai é marceneiro há 35 anos. Eu fiz Senai com 16 anos, mas com 12 eu já ia na obra acompanhar ele. Sentava numa lata de tinta ao meio-dia para comer, ao meio-dia lá com ele e tal. Às vezes ia lá só para segurar a ferramenta e eu cansar. Então, trabalhador são de todas as espécies. Quem trabalha no turismo, que é a minha pauta de hoje, é trabalhador também. Todo mundo é trabalhador. Cada um dentro da sua área, cada um dentro da sua competência, cada um com seu grau de escolaridade, com a sua instrução, com o seu grau de influência e de chefia. Né? Quem ganha mais vai ter maior responsabilidade. O mercado funciona assim, trabalha desta forma. Agora, eu não vejo medida de redução de impostos. Eu não vejo uma ideia assim, vamos diminuir o imposto. Pelo contrário, são 37 novos impostos. Quando eu parei de contar, era 37. Aumentados no Brasil, dia após dia, para tentar superar e trazer balanço econômico para as contas. Não tem uma indicação, tem uma sinalização de vamos reduzir a máquina pública, vamos enxugar, vamos reduzir situações pontuais. Não. Se criou há 2 anos e pouco atrás, quase 3 anos, um imposto em cima das compras lá da internet, né, lá da Shopee, popular Shopee. E outras plataformas. Cria o caos, cria o problema, faz o caos, depois oferece a solução, como se fosse o responsável por tirar uma coisa que era do governo. Não, era ele mesmo que criou. Então, essas incoerências aí precisam ser apontadas também. Eu acho que se o trabalhador pudesse ter liberdade para poder decidir sobre a sua jornada de trabalho, nós teríamos uma realidade também distinta. Se eu a parte, vereador Fantinel. Obrigado, vereador Caleb. Eu volto a repetir a questão aqui. É muito fácil fazer discursos defendendo os trabalhadores, mas, na realidade, de líder do PDT, aquilo que eu falei da questão dos impostos, hoje um funcionário que ganha mais ou menos R$ 2.400 por mês, tá? Ele custa 5 para a empresa. A empresa não teria problema nenhum de repassar os 5 para o funcionário. E eu tenho certeza absoluta que se você fizer uma procura, uma pesquisa dentro das empresas, tu ganha 2,5, o que tu acha de ganhar 5? Quem é que seria contra? Quem é que seria contra? Não, mas tem que manter os sindicatos, tem que manter um governo que gasta além da conta, tem que dar isso e dar aquilo e dar aquele outro para quem não tem vontade de trabalhar. Entendeu como é que é o negócio? E aquele que realmente trabalha, que é aquele que o vereador Jack, que o vereador Libardi defende, aquele lá está pagando a conta daquele que não trabalha e está recebendo. Então fazer o discurso é simples, mas a cura do discurso é mais difícil. Isso aí. Porque tem um monte nesse país, 50 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, quem é que está pagando? É o soldador, é o chão de fábrica, é aquele que está pagando essa conta. Não é o governo, porque o governo não tem dinheiro. O dinheiro é do povo que trabalha. Isso ninguém fala. Tiram todas essas benfeitorias aí para ver se aquele que ganha 2,5 não pode ganhar 4. Eu tenho certeza que eles ficariam muito mais felizes do que um monte de discurso que fazem aqui. Obrigado, vereador. É o eterno país do futuro, vereador Fantinel. Essa semana eu encerro o assunto aqui. Eu vi o presidente Lula dizendo que esse Brasil nunca foi para frente, que nunca foi administrado por alguém que pensasse no futuro do país. Ele está concorrendo para ser tetra-presidente, 4 vezes presidente, fora 2 mandatos. Desde os anos 90, desde quando existe o Partido dos Trabalhadores e ramificações, se fala desse assunto.
Aí assume o governo de direita, vão dizer o quê? 6 meses. Não, a culpa é do governo de direita que assumiu agora, com déficit bilionário. Enfim, vamos avançando aqui no assunto. Hoje eu quero falar sobre turismo da nossa cidade e antes, dar algumas respostas aqui aos colegas vereadores. O vereador Lucas não está no plenário, mas já está aqui, vereador Lucas. Já dá uma resposta e lhe acalmar os ânimos, a expectativa por uma CPI da educação e dizer que desde a semana passada venho trabalhando em questionário para que nós possamos fazer via Comissão de Educação, porque eu preciso lembrar os colegas, vou falar sempre, enquanto esta casa tiver 15 comissões permanentes, essas comissões precisam ser utilizadas. Não dá para ter 15 comissões permanentes, 35 frente parlamentar, e a gente esquecer que tem isso à disposição. 15 comissões permanentes. Estamos indo para a 16ª, que é a Comissão Permanente da Assistência Social, se não me engano, que é propositura pela vereadora Andressa Marques. Então, pela vereadora Rose Frigerio. Associei a pauta à formação profissional da vereadora Andressa. E sim, nós estamos fazendo um questionário para que nós possamos ter respostas. Eu, enquanto presidente da Comissão de Educação, me preocupo porque sinalizei ao prefeito Adiló ainda em outubro do ano passado, antes de que fosse assinado, de que nós estamos criando um passivo, vereador Libardi, porque nós temos a menor taxa de natalidade do país. E nós temos um boom demográfico aqui, um crescimento que não é um crescimento orgânico, vegetativo. É um crescimento que vem em razão de crise na Venezuela, de situações no Haiti, de situações no Senegal e diversos países que vieram e se somaram à população caxiense. Então, quando as demandas nesses países se resolvem, a demanda deixa de estar presente. Nós iniciamos com 3.000 e tantas crianças fora das escolas, estamos com 800 agora, 850, e estamos caminhando para reduzir para 400, porque são 2 escolas que vão ser inauguradas, lá na região do vereador Valim, que não está presente hoje, mas lá no bairro Serrano e depois, posteriormente, no bairro Planalto Rio Branco. No Serrano deve se inaugurar dentro desse mês de junho, início de julho, no máximo, uma escola, vereadora Sandra. Então não tem por que mais pensar em 31 escolas de educação infantil. Isso se torna um elefante branco. É a mesma coisa que fazer estágio de futebol lá no Acre. Foi a crítica que foi feita na época da Copa do Mundo. Todo mundo lembra. Não fizeram em razão das críticas que houveram. Agora, não adianta nós criarmos um passivo que depois você vai ter que fazer manutenção, gestão, zeladoria e etc, se você pode fazer um número menor e adequar a demanda que está represada dentro daquela realidade fática que vive Caxias do Sul. Então, o primeiro ponto é essa questão da CPI, falar sobre a questão da Associação Mão Amiga, que ontem assumiu, por meio do Frei Jaime Bétega, à meia-noite, à meia-noite e 1 dessa quarta-feira, assumiu as UPAs Central e Norte, um ato simbólico ali na UPA Central. Foi um momento bastante peculiar, inclusive o Frei Jaime mencionando essa importância da verdadeira religião, que é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado. Então, que o Frei Jaime possa ter sucesso, que Deus possa lhe abençoar com êxito na gestão das UPAs da nossa cidade, em que pese o fato de ser um contrato emergencial e, posteriormente, a abertura futura de edital para que seja dado encaminhamento e se verifique qual empresa que, de fato, irá assumir, e nós torcemos para que, de fato, uma amiga possa prestar um bom trabalho, lembrando que Caxias do Sul tem uma demanda extremamente gigantesca frente ao seu orçamento. Nós temos um mínimo constitucional de 15% na saúde, que já está na casa de 24% para 25% anuais entregues. Então, se vê quanto recurso é colocado. Óbvio, muitas vezes é a questão de gestão, e o secretário Rafael tem se esforçado para buscar fazer gestão em cima desses recursos, retirar aquilo que está, às vezes, descoberto para poder cobrir outras áreas que não são vistas. Lembro aqui, novamente, da questão do mutirão da saúde mental, que foi uma pauta levantada por esta casa. A vereadora Estela trabalha em cima deste assunto já desde a legislatura passada. Ele trouxe isso novamente agora por meio de programa, a campanha de vacinação. Outro dia eu ouvi alguém, vereador Fius, dizendo, mas a vacina tem todo ano, o governo dá todo ano. Claro! Tem uma série de benefícios e de programas e de linhas de financiamento que o governo federal e estadual promove e que prefeituras não implementam. Precisa ter um secretário que esteja atento a esses editais, um deputado federal que auxilie, que dê caminhos, que abra portas, e o secretário Rafael tem feito esse trabalho aqui dentro da saúde de Caxias do Sul. Então, entrando no meu tema, já peço uma declaração de líder, por gentileza, presidente. Em momento oportuno. Sim, segue, vereador. Peço para o líder para que peça uma declaração de líder. Eu quero falar sobre o turismo hoje, que é uma pauta extremamente importante e muitas vezes eu me sinto quase que sozinho falando não sobre o turismo, mas sobre a transição tributária que nosso país irá enfrentar. Não é um privilégio de Caxias do Sul, mas é um fato que o Brasil todo vai enfrentar. No momento oportuno, o vereador Caleb Garbim, declaração de líder da bancada do PP. Em razão das novas regras tributárias que nós temos no nosso país. Então, primeira coisa é definirmos que o turismo
muito mais do que um gasto que pode ser visto em primeiro momento como um gasto, o turismo é investimento, identidade, economia e também trata-se de pertencimento. E aqui, alguns números, né? Caxias é uma potência econômica, segundo o PIB do Rio Grande do Sul, entre as 50 cidades, maiores cidades do nosso país, capital da Serra Gaúcha, é uma referência industrial, não só para a região, não só para o estado, mas para o nosso país mesmo. Nós já chegamos a ser o segundo e terceiro polo metal mecânico, hoje acho que nós estamos em terceiro e quarto, dividimos esse pódio aí com o Joinville, vereador Jack, que é da área, deve saber. Continuamos em segundo, vereador Jack. Bom, então, graças ao seu trabalho lá agora com a gente, nós vamos manter aí a segunda posição. Afinal de contas, é um mercado extremamente importante e a indústria tem um papel importantíssimo dentro de Caxias do Sul. Agora, nós precisamos lembrar que nós temos outras riquezas além da indústria. E lembrar, colegas, que a transição tributária vai tributar em cima do consumo, não necessariamente só em cima da produção. A metalurgia consome, claro, a metalurgia consome matéria-prima, por exemplo, o aço. O aço, o plástico e etc. São consumos que as empresas adquirem, elas consomem essa matéria-prima para manufaturar e produzir o produto posteriormente, fazer o produto e posteriormente vender, comercializar. Mas nós temos outras fontes de consumo que as pessoas utilizam na nossa cidade. Aqui eu coloquei algumas imagens apenas, gastronomia, a parte cultural, a parte cênica, o turismo esportivo, o enoturismo que está presente também. E vejam os números de Caxias do Sul somente no ano passado, dentro da nossa cidade. Em 2025 apenas nós crescemos 17,6% dentro da cadeia do turismo em Caxias do Sul, movimentando 119 milhões de reais. Tivemos uma participação enquanto secretaria, que eu deixo registrado a distinção, o secretário Felipe Gremelmaier, ao secretário adjunto Silvio Tiepo, que tocam essa pasta importante, 26 feiras e eventos para divulgar Caxias do Sul em 2025. E neste ano a previsão é que se chegue a 36 eventos. Até abril de 2026, havia 554 estabelecimentos no Cadastro Nacional de Turismo, que é o Cadastur, que é uma forma de identificar os potenciais áreas turísticas, instâncias turísticas dentro a nível de país, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. E em março deste ano, a maior arrecadação da história do turismo, mais de 18 milhões de reais. Os colegas vão lembrar que na última Festa da Uva nós tivemos dezenas, vereadora Sandra, dezenas de ônibus que vieram para a Festa da Uva. Isso não é obra do acaso. Isso não é fruto de alguém ir lá num guia turístico e dizer, eu quero ir para algum lugar no Rio Grande do Sul, me diga. A pessoa vai dizer, eu vou te falar sobre Festa da Uva. Não. Ali está o retorno das 26 participações que Caxias teve no ano passado, em estandes do governo do estado do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria Estadual de Turismo, onde, de maneira gratuita, Caxias ia lá e usufruía de espaços que valeriam dezenas de milhares de reais. Pagava as despesas aqui de servidor, secretário, que isso é efêmero diante do retorno que Caxias tem com a arrecadação e com movimentação econômica. Então, quando você vai e expõe o produto que se tem, quando nós temos um apreço pela cidade que nós moramos, quando nós amamos a cidade que nós moramos, nós podemos levar informação como essa e as pessoas são atraídas a virem a Caxias do Sul. Semana passada eu estava na inauguração de uma empresa, de um comércio aqui da cidade, uma franquia, e o franqueador disse para mim, cada vez que eu venho a Caxias do Sul, eu faço questão de ir até o limite da Zona Norte. Quando eu chego no limite da Zona Norte, eu quero ver até onde a cidade está crescendo. Eu vou até o limite lá da região do Serrano. Vou indo para trás para ver até onde Caxias cresceu. E cada vez que eu venho aqui na cidade de vocês, Caxias cresce e cresce cada vez mais. Então, muitas vezes, o que nos acontece é a síndrome do vira-lata, né? De olhar e achar que só Gramado e Canela serve, que só Bento Gonçalves tem bons vinhos, e tem bons vinhos de fato, que Caxias do Sul não tem nada agradável, que o nosso interior é fraco, que o nosso interior não tem a oferecer. E pelo contrário, nós temos uma riqueza natural e precisa ser explorada e está sendo trabalhado justamente em cima desta riqueza. Já lhe concedo a parte. Caxias está no portfólio da Azul Viagens e também conta com 11 roteiros turísticos ativos, além da qualificação de servidores. Aqui a diversidade histórico-cultural, rural, religioso, gastronômico, enoturismo, cervejeiro, café, infantil, compras, eventos de médio e grande porte, negócios, o ecoturismo e o turismo de aventura, além também da questão de saúde. E os colegas aí sabem, Caxias tem grandes clínicas, inclusive, onde muitas pessoas vêm consumir o serviço que existe em Caxias voltado para clínicas. Isso também é uma fonte de turismo, uma fonte de consumo. Às vezes nós temos uma noção de que turismo é a pessoa viajar de uma cidade para Caxias, ela pousar aqui no hotel 1, 2 dias e ir para a sua cidade visitar um museu. A partir do momento que nós temos uma garrafa d'água,
que é comprada por um cidadão que mora em Flores da Cunha ou Farroupilha é dinheiro, entre aspas, novo, entrando em Caxias do Sul. Turismo não é só hotelaria, gastronomia e ponto turístico e museu e etc. Turismo é todo e qualquer consumo que acontece extra limites de Caxias do Sul. Extra área limítrofe da nossa cidade, nós podemos considerar turismo, porque são pessoas que vêm de fora de Caxias do Sul, estão trazendo dinheiro novo, capital novo, estão investindo na cidade, consumindo, e isso está desenvolvendo Caxias do Sul também. Eu trouxe uma imagem aqui, os colegas devem ter visto no último final de semana, alguns vereadores também estiveram presentes. Este foi um evento que reuniu cerca de 20 mil pessoas na Festa da Uva. Um evento magnífico, belíssimo, muito emocionante, inclusive, estar lá presenciando essas imagens aéreas aí, dezenas de milhares de famílias reunidas para um evento de cunho religioso. Aqui está o turismo religioso. E nesse evento aqui, participaram 20 mil pessoas, pessoas de outras cidades, inclusive, mais de 100 voluntários envolvidos, mas o principal aspecto, empreendimento das réplicas mais próximos do público. Eu estive lá e todas as réplicas, o presidente da Festa da Uva, lá, SA, o Milton Cornatti, orientou que as réplicas descessem, ficassem ali no pórtico de entrada da Festa da Uva, naquela parte coberta, e eu vi filas ali com 20 metros, 30 metros de fila. As pessoas aguardando para comprar sorvete, espetinho, crepes, refrigerante, café, água, e etc. E outros produtos que tinham ali. Todo mundo saiu satisfeito, porque vendeu em um evento aquilo que não vende, às vezes, numa semana, num final de semana inteiro de movimentação do parque. Simplesmente por conta de um evento. Detalhe, evento com entrada gratuita. As pessoas não precisaram pagar para ir nesse evento. Simplesmente foram lá de maneira gratuita, consumiram naquele local e é dinheiro que está sendo consumido e investido dentro da nossa cidade. E no turismo, aqui nós temos uma foto, Caxias em Vinho, aconteceu na última quinta-feira à noite, a abertura, eu estive lá junto com o vereador Bortola, colega partidário, o vereador João Wes também esteve lá presente, acho que os vereadores dessa legislatura são esses, a vereadora Marisol também esteve lá, vereador, hoje secretário do Urbanismo, Bressan, Daniel Santos, deputado Paulo Pimenta esteve lá, deputado Guilherme Pazin esteve lá, uma presença de vários secretários do nosso Executivo Municipal. Vejam só, no evento do Caxias em Vinho, 4 dias apenas, colegas, mais de 6 mil pessoas circularam em 4 dias nesse evento. 51 cidades do Brasil, 10 estados e 3 países, China, Argentina e Peru. 16 vinícolas caxienses estavam presentes, foram mais de 1.000 garrafas comercializadas, 233 taças comercializadas no Janela do Vinho e 14 workshops voltados para um evento de 4 dias, de um investimento baixíssimo. Isso tudo é retorno, é marca, é o nome Caxias do Sul indo para todas as partes do país e potenciais pessoas que podem voltar no futuro para fazer parte e para contribuir com a nossa cidade. Caminhando para o fim, turismo como nova economia. Nós temos aquilo que eu já falei, a reforma tributária que se apresenta aí, que está baseado, a economia está baseada no consumo, cidades turísticas arrecadam mais, eventos movimentam hotéis, restaurantes, comércio, serviços e etc. O turismo vai gerar emprego rápido, traz o dinheiro novo, como nós dizemos, e movimenta, por fim, pequenos empreendedores. Gramado entendeu isso, Bento já avançou nesse sentido, Flores da Cunha continua crescendo e Caxias do Sul precisa ampliar o seu protagonismo regional. Flores da Cunha movimentou com o evento dos tapetes agora no final de semana, no Corpus Christi, milhares de pessoas que vieram numa cidade que, comparada a outras cidades com a mesma população do Rio Grande do Sul, às vezes não recebe no ano inteiro aquele número de visitantes. Por quê? Porque Flores da Cunha entendeu a importância de cuidar da cidade, de zelar pela cidade. E Caxias do Sul tem apostado nisso, dentro da Secretaria de Turismo, dentro da Secretaria de Gestão Urbana e etc. Aprovado, por fim, aqui eu encaminho a minha apresentação, nós temos a PEC 302, autoria do deputado Guilherme Pazin, que cria o marco do turismo gaúcho. Uma PEC histórica, foi aprovada em 2 turnos pela Assembleia Legislativa e agora nós vamos saltar de um investimento de 5 a 10 milhões ano para mais de 200 milhões de previsão e agora é constituído. É a Constituição Estadual que está prevendo um orçamento para o próximo governador que assumir. Claro que isso é escalonado, isso vai ser dividido em instâncias turísticas, mas é uma revolução. Daqui 5 ou 6 anos, nós teremos o privilégio de estar vendo um potencial turístico muito grande, não só em Caxias, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Por fim, Caxias não é apenas uma cidade produtiva, também pode ser uma cidade cheia de identidade, história e também potencial econômico. Quem me pediu a primeira parte, acho que o vereador Lucas pediu em segundo, vereadora Sandra Boneto.
poucos segundos, mas... Vereador Caleb, então, parabéns pelo tema. E eu acredito que o turismo de Caxias do Sul só tem a crescer. Mas a gente precisa fazer com que os moradores de Caxias conheçam os potenciais turísticos da nossa cidade. Porque, por muitas vezes, nós, moradores, não conhecemos o que a cidade tem para oferecer. Então, tem que ser feito essas ações. Porque, por muitas vezes, a gente pede nos hotéis, os hotéis não sabem explicar direito o que podem fazer em Caxias. Um taxista não sabe explicar direito o que pode fazer em Caxias do Sul. E, geralmente, o pessoal, quando fala em turismo, pensa Gramado e Canela, sabendo que nós, Caxias do Sul, temos potenciais turísticos maravilhosos no interior e na nossa cidade. Então, a gente precisa trabalhar o nosso público interno. Seria isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Presidente, não vou conseguir, presidente que estava substituindo o vereador Lucas, não vou conseguir passar a parte, mas para finalizar, concordo perfeitamente com a senhora, vereadora Sandra, e eu vou usar um exemplo. Aqui está a garrafa pela metade. A gente precisa encher a garrafa. Se nós falar do que está faltando aqui, nós não vamos conseguir encher. A gente tem que apontar caminhos para isso. E eu concordo com a senhora. Isso que a senhora está dizendo precisa ser apontado e a gente precisa ser o primeiro propagador da nossa cidade. Enquanto em Forqueta não tiver uma Sandra Boneto, e lá tem, a senhora está lá, falando bem do seu distrito, não vai gente para lá. Enquanto não tiver um Caleb falando bem de Caxias Sul, não vai vir gente para cá. Agora, se tudo em Caxias for ruim, tudo for aqui for o inferno e o oásis for só nos limites de Caxias, ninguém vai querer vir para nossa cidade. Bom dia a todos e muito obrigado. Obrigado, vereador.